thought Fala, Podpreves! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do Café Previdenciário SLZ. É com grande alegria que nós recebemos todos vocês aqui em mais um episódio aqui do Café Previdenciário. Pessoal, lembrando que esse dia aqui é um dia simbólico, porque é o dia da mentira, 1º de abril. E nesse dia nós vamos surpreender você. Porque esse convidado que nós trouxemos aqui hoje é um convidado que foi selecionado a dedo. E muitos amigos meus, doutor Osmaneri, diziam assim, não, esse aí não vai pro teu café não, ele vai. E eu prometi que ele viria. E ele veio, pessoal, no dia da mentira. Olha aí a verdade que está sendo cumprida. Olha, queridos Podpreves, bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente no nosso Café Previdenciário SLZ. E olha só, doutor Geraldo, esse convidado que você falou aqui, ele vai trazer sobre empreendedorismo na advocacia previdenciária utilizando o marketing digital. É isso aí. Além disso, ele vai falar sobre uma novidade sobre o salário maternidade sem carência. E o nosso convidado de hoje, Revela aí, doutor Osmar. veio aqui no nosso programa, Revela. é o Dr. Fabilson Portela. Seja bem-vindo, Dr. Fabilson Portela. Ai. Muito obrigado, doutor Geraldo. Muito obrigado, doutor Osmar. Satisfação enorme sair lá de Pio 12, tá? Do interior do estado do Maranhão, para compartilhar experiência, para compartilhar conhecimento aqui, nesse que tem se destacado como um dos melhores podcasts do Brasil. É isso aí. Aqui a gente aprende e ensina muito sobre direito previdenciário, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo jurídico e principalmente sobre a nova advocacia. Afinal de contas, aqueles que não estão se adaptando à nova advocacia estão ficando no passado. E eu quero que você, que é Podprev, que está conosco aqui, seja um advogado do futuro. Vem conosco. É isso aí. Viu? Olha só, doutor Corre Geraldo. mesmo. Rapaz, o homem chegando. Demais. E eu digo assim, olha, quando nós o recebemos aqui, né? Eu tava ali no cafezinho, ali conversando com ele. Nos bastidores, logo no início. Aí eu falei pra ele até ficou admirado, né? Porque eu falei pra ele, olha, doutor Fábio, você é muito sincero, meu amigo. Eu sou seu fã, meu amigo. Eu sigo você. Aquele seu vídeo de você sentar na frente do cliente e explicando. Não, dona, minha senhora, deixa eu lhe explicar aqui como é que é esse contrato. E você fazer a publicação nas redes sociais. Isso denota, pessoal, transparência. Não é só marketing. Tá, pessoal? Não é só um marketing, não. Existe uma filosofia por trás do marketing. Porque não adianta você fazer marketing se você não tem uma filosofia de vida. E o que é que o Fabrício vai... O que é que Fabrício vai falar aqui pra gente? Ele vai falar sobre a filosofia por trás desse marketing. E é uma coisa, assim, que eu achei muito brilhante em sua fala, né? E eu, assim, na nossa conversa nos bastidores, foi ele dizer pra mim, Geraldo, se a gente não se adaptar a essa realidade, a gente não vai ter nem mais mesmo a nossa função social do trabalho. A gente corre o risco de perder, gente, é o nosso emprego de advogado. Olha o risco que tem aí. A portaria e o provimento que veio, na verdade não é portaria, o provimento que veio da OAB permitindo o marketing jurídico trouxe uma inovação e a forma de mudança, doutor Geraldo, de como os advogados podem se portar. Nada melhor de quem vai falar isso é o doutor Fabilson Portela. Porque o homem está estourado lá com o seu marketing digital. Queridos, é uma satisfação. Primeiro eu queria agradecer pelo convite e dizer que é uma honra para um menino do interior como eu estar aqui. Tá? Então eu quero me apresentar a todos os Podpreves. Sou advogado há quase 10 anos, apesar de parecer novinho, mas já tem quase 10 anos de carreira. Estudei, o curso de Direito foi um negócio bem, uma aventura. Comecei na Unip de Manaus, depois consegui transferir para a UNDB. Queria mandar um abraço para meus colegas da UNDB, onde eu fiz muitos amigos.
Resumindo, finalizei na Universidade Estadual do Maranhão, no campus de Bacabal, depois de quase 10 anos de curso, Geraldo. Olha aí. 4 instituições, enfim. E eu me lembro com muita, assim, saudosismo de uma professora que me questionou na UNDB. O que cada um iria fazer? Aquela típica cena da sala de aula, né? Quando vocês se formarem, o que vocês vão fazer, né? E aí chegou a minha vez, eu levantei a mão e disse assim, eu vou voltar pro interior e você, advogada. Aí ela olhou pra mim assim com aquela cara... De 10 dentes. Né? De 10 dentes, de dizer assim, como é que um menino desse, né? Que não tem nada, não tem pai advogado, não tem tio juiz, não é abastado de ninguém, afilhado de ninguém, ousa dizer que vai ser advogado, vai ser engolido pelo sistema, Meu Deus né? do céu. E aí hoje eu queria mandar um abraço para essa professora e dizer que nós estamos com uma sala comercial aqui em São Luís, provavelmente no mesmo prédio que o dela, e que nós fomos para o interior, que nós voltamos, começamos a advogar devagarzinho, pegando um cliente, um salário materno, outro. Mas a virada de chave que fez a gente crescer na advocacia, Geraldo, foi o posicionamento digital. É isso aí. O posicionamento digital hoje é uma realidade, doutor Geraldo, que iguala todo mundo. Não é mais aquele advogado antigo. Se aquele antigo não se atualizar, aí ele que vai ser O engolido. pequeno hoje ele está tendo o mesmo espaço, sabe por quê? Porque a rede social ela encurta barreiras geográficas e também sociais. Também sociais. Hoje eu apareço no Instagram do grande empresário quando ele tá rolando lá no Sem Rios. dúvida, né? Eu apareço no Instagram do trabalhador rural. Eu apareço no TikTok. Eu apareço no Facebook, entendeu? Então, todo mundo que tá na rede social tem acesso ao meu trabalho. Por isso que é importante a gente estar aqui discutindo e falando sobre algo que o provimento 15 da OAB traz essa permissão legal de falar de marketing, de como o advogado deve se posicionar na rede social, de como o advogado deve produzir conteúdo, né? Sem comercializar, sem mercantilizar, é isso que o provimento traz, esse Que o ele termo, proíbe. a profissão, né? Sem Isso. mercantilizar a profissão, é importante. E desmistificar isso. Tem muito colega que tem medo, Geraldo, que tem medo de fazer um vídeo, que tem medo de informar, que tem medo de fazer uma campanha no Instagram, no Meta, entendeu? E não é assim. Não funciona Não é assim. Não funciona assim, tá? O provimento permite sim, desde que você informe. Você tem que ter cuidado com o CTA, que é a chamada para ação no final do seu vídeo. Não Mas pode haver a publicidade do serviço. Exatamente. Mas a informação Mas do a direito, informação. a gente tem que dar porque é um dever legal nosso e social de informar a população que nos ouve, que nos assiste, que está lá na rede social. Aquele trabalhador rural, doutor Geraldo, que o Fabíoso atende bastante lá na região dele, ele tem um celular com internet, hoje tem a realidade. E hoje ele tem as redes sociais. ele não sabe nem ler, Osmar, mas ele tá rolando lá os vídeos. Sem dúvida. E morrendo de rir. Inclusive, por isso que aí, eu queria chamar a atenção para quem é meu seguidor e segue há muito tempo o perfil. Tem um vídeo nosso que a gente fala assim, o advogado que faz dancinha, né? E aí, criticando. hoje eu estou fazendo o vídeo que eu disse que não iria fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho que atrair Se pessoas. aproximar Eu tenho que do público. distanciar aquela imagem do advogado autoridade. Sim. Que antigamente, principalmente o trabalhador rural, ele tinha era medo, né? Verdade. Do advogado. Mas depois do marketing, tu falou assim que a gente tem a obrigação de informar. Nós fomos nessa semana gravar na Deodoro e nós entrevistamos várias mulheres, inclusive grávidas, e perguntamos: você sabe o que é necessário para receber o salário maternidade do seu filho que está na sua barriga? E ela falou, sei, tem que contribuir para o INSS, mas você sabe quantas contribuições? Ela falou, X contribuições. Você sabia que isso acabou? E ela olhava assim, Geraldo, dizia assim, não, Eu doutor. não acredito. É um Olha dever aí, de ó. informação, doutor Geraldo. Um dever, exatamente. Agora, já Eu não aproveitando esse acreditava. gancho e já no início do programa, doutor Geraldo, Sim. sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para os nossos podpreves que estão nos assistindo e nos ouvindo, para que eles se inscrevam no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Bota o sininho, porque os episódios estão vindo. Agora é toda terça, meio-dia.
um episódio novo para você. Também vai seguir o Dr. Geraldo Silva no @geraldosilva.adv, vai seguir o Café Previdenciário SLZ, vai seguir também o Dr. Osmar Nery JR e o nosso convidado especial de hoje, que é o cara do empreendedorismo jurídico no marketing digital, @Fabilson Portela. Perfeito, Beleza. perfeito. Pessoal, É isso aí. então, olha, vamos trazer bem aqui agora uma discussão, porque nessa sua fala, Fabilson, que você fala assim, tem advogado que tem medo, né? E aí, eu vou levantar a mão, amigo. Eu vou levantar a mão porque... Levante a mão. Eu sou o primeiro, irmão. Sério? A ter medo. Sou o primeiro. E aí, eu e Osmar, a gente tem inúmeros embates. A gente tá aqui de mão dada, viu, Fernando? Mas lá fora, É um fight. pega pra acabar. Porque ele... tu tá fazendo isso errado, que não sei o quê. Mas tu devia fazer assim, para... Aí continua. A gente tem aquela discussão. Eu digo, Osmar... Mas isso é só o embate. Só mas pra é melhoria saudável. nossa. Porque Pra aí você vê a crescimento. gente aqui, Mas eu tô, são dois estilos Mas eu tô bons falando que se aqui, na unindo. verdade, não tô falando, não é do café, tô falando aqui das nossas discussões sobre questões de escritório, né? Aí do que a gente vive no dia a dia. Então, assim, eu confesso que eu tenho tentado, e o Osmar tem visto isso, né? Tentado entrar no marketing digital falando de alguns produtos do advogado previdenciarista que é de melhor, vamos dizer assim, de mais fácil trato, né? Não é tão complexo, é mais fácil colher documentos, tem menos discussões e tal. Então, assim, eu tenho procurado ir para isso e eu até falo aqui a razão de ser disso. Eu tive, há uns dias atrás, indo na Fribal, comprar um pãozinho ali, aí eu encontrei um juiz federal que eu não vou dar o nome aqui, tá bom? Ninguém tá aqui para falar, dar nome a ninguém, Sim. mas... Me permitam, é carne no pescoço mesmo, o magistrado, porque é difícil de conseguir uma decisão favorável. E aí eu tive lá conversando com ele, aí eu disse assim, olha, doutor, eu confesso que as demandas em que eu trabalho, eu tenho tido um trabalho muito grande. Exaustivo. Mas por força daquilo, Fabilson, que eu tinha te contado lá fora, de eu ter idealizado a função teórica dessas demandas, criando teses, né? E aí, essa é a nossa função. Pois é, criar não, sem teses, dúvida. advogado. Só que assim, é muito melhor você comercializar a tese que já foi validada do que aquela que ainda não foi validada, né? Então eu tô fazendo aquele trabalho de levar para o Poder forno. Judiciário. Isso, coisas novas e tal. Isso dá muito trabalho e a gente tem uma resistência muito grande, né? Porque a gente vive uma situação econômica dentro a fazenda pública, ela tem as suas proteções e hoje em dia é muito difícil. Existe uma questão econômica por trás das decisões. Tô mentindo, Fábio? Não. Existe De fato, uma questão a econômica. revisão da vida toda tá aí para isso. É a prova disso. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação às novas teses. Então, foi por isso que eu virei pro juiz lá na Fribal e disse assim, eu tô começando a querer mudar o meu nicho de negócio. Tô querendo largar um pouquinho esse negócio dessas teses aí e procurar... E aí ele até olhou assim para mim e eu senti que ele se compadeceu do meu argumento. Porque eu disse, olha, o meu amigo advogado que não está se dedicando tanta força nessas novas teses e que está pegando coisas mais simples, ele está tendo um spread de receita mas muito maior do que eu. Essa é a questão do marketing que me preocupa. Só que eu te ouvindo lá fora, eu vi, e você vai poder nos falar aqui agora, que o marketing ele serve para todas as realidades. Não é só para a realidade daquele que opera com demandas. E quando eu vi como você olhou para mim ali, Fabilson, eu senti que você até se compadeceu de mim. E disse assim, Geraldo, eu acho que dá para te fazer um marketing das tuas novas teses, sim. Eu acho que dá. Você só precisa saber fazer. Onde aplicar. Se você souber, eu tô aqui imaginando como é que tu pode fazer isso. Porque há uma vedação na questão da OAB em relação à publicação de decisões. Eu não posso pegar as decisões favoráveis que tive lá naquela e sair publicando aí nas redes sociais. Contudo, eu posso levar ideia jurídica sobre o que eu estou discutindo e chamar para tentar alcançar o máximo de pessoas que têm interesse sobre aquele assunto. E aquela pessoa me procurando no privado, né? É aí que está a deixa que a gente tem que aprender a fazer, é que eu vou poder trabalhar. Então, assim, quando eu disse que eu e o Osmar... Eu vou te ajudar. Sim. Tu sabe quem vai dar essas dicas e esses insights de ouro pra gente agora aqui?
O nosso doutor convidado. Fabilson. Dentro dessa fala do doutor Geraldo, Pronto, o que Fabilson. você pode trazer, doutor, de insights para todo o nosso público, especialmente para os advogados que já estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, sobre isso? Essas dores que nós, advogados, Resistência temos de no querer meio digital. aparecer e ter medo de ser perseguido, né? Aquele medo, Fabilson, que a gente tem de ser perseguido, de haver alguma infringência a uma norma de ética. Como é que a gente lida com isso aí no dia a dia? Você que vive todo santo dia isso aí, meu amigo. Geraldo, para começar, até Jesus foi perseguido, cara. E Jesus veio para amar e para salvar. Então, não coloca isso na tua cabeça. Segunda coisa, quando tu começou a falar do que tu vive e do que tu faz, cara, eu enxerguei uma oportunidade grande. Entendeu? Eu digo, cara, se tu consegue botar marketing digital nisso aqui, tu vira um monstro. E consegue melhorar a tese, porque ela desenvolvendo e vários outros aplicando, ela vai pegar e ficar, ela se fortalece. Ela vira um precedente. Ela certeza. vira um precedente. E é assim que é exatamente. A vida Entendeu? toda, a revisão da vida toda chegou até lá. E a gente vai falar por que ela não passou, né? Porque foram as outras questões. Mas ela chegou a passar nos tribunais, no STJ, chegou no STF e a gente sabe ali nos bastidores o motivo que ela não foi. Vamos lá. Mas ela chegou lá. E é isso aqui que ele vai aplicar. O Geraldo, pessoal, ele constrói teses. Ele é o legítimo construtor do que tem por trás das ações, sabe? Então, por exemplo, o que nós fazemos é, em tese, responsabilidade de um advogado que estrutura o pensamento jurídico, que é a tese, e faz o juiz pensar. Quem ensina o juiz é o bom advogado, é o advogado construtor de teses. Sim. Eu confesso que nem todo mundo, e aí é que tá o bom da coisa, nem todo bom advogado consegue construir uma tese. Tem advogado, inclusive, que sem tese nenhuma tá milionário. Sem dúvida. Entendeu? E tem advogado, como o Geraldo, que precisa publicizar, porque é um dever de informação, a nossa nos impõe isso, né? E, logicamente, monetizar isso. Vira um carrossel que eu publiquei essa semana, muito emocional, né? Muito forte, inclusive, que trata, inclusive, de um novo Fabilson, de um renovo pessoal, escolhas novas, um Fabilson mais voltado para a família, um Fabilson que não entrega nada de graça, mas ensina o caminho. O Geraldo sabe o caminho, entendeu? O que está faltando para o Geraldo? Fazer o marketing disso, tornar isso público, validar publicamente o que o Geraldo, que os tribunais já validaram. Que ele já tem resultado favorável. Que ele já tem resultado, ele falou, compartilhou conosco, entendeu? Então eu vi, sabe o quê? Uma grande oportunidade, inclusive no mundo da infoprodução. E aí, meu querido, o grande boom tá aí. E as parcerias que são construídas, e esse é um ponto do empreendedorismo Entre jurídico. os advogados, né, doutor? Entre os colegas advogados. Então aí a gente tem, olha, o cara construiu uma tese, tá lá, ele é o cara, o pai da tese, que ele já falou sobre isso em cursos jurídicos. E aí o que tá faltando? Ele aplicar para você, advogado que tá aí, fazer a parceria. Entre em contato com ele lá no Instagram. Entre em contato, busca, diz assim, olha, qual é essa tese, Geraldo? Vamos compartilhar. E eu tenho, às vezes, um cliente... Um hall de clientes. Que são urbanos, que podem ser aplicados. Eu vou fazer isso. Já dividi um cliente com ele do estado do Pará, um delegado. Então, Fabilson, como é que fica a vida do advogado que quer empreender nessas situações? Como é que o empreendedorismo, a gestão do escritório pode atuar dentro dessa visão de marketing e empreendedorismo? Ótimo. Geraldo, primeira virada de chave que você, advogado que está começando, que não tem empresa, eu não sou empresa, eu sou um advogado, é essa. Você é uma empresa, sim. Mas, doutor, eu advogo sozinho. Não precisa e não pense assim, tá? Você, primeiro, não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Exemplo, este doutor. Sabe o que eu fazia? Atendia durante o dia e minutava as ações à noite. Um absurdo, ia dormir 3 horas da manhã. Eu me lembro que a primeira aposentadoria que eu fiz por tempo de contribuição de um agente comunitário de saúde, fui eu que fiz, terminei a peça lá para as 3 da manhã. Meu Deus. E aquilo ali não era vida, eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha liberdade, eu estava preso na operação. Depois que eu entendi que eu não deveria estar ali no operacional e que aos poucos
eu deveria começar o processo de delegação, aí eu comecei a entender, se eu estiver perdendo tempo, minutando a ação, eu não vou conseguir pensar o meu escritório, tomar decisões que vão aumentar o meu faturamento, entendeu? Estrategicamente. E estrategicamente, ninguém estava fazendo a estratégia do escritório, estava fazendo só operação. O que eu fiz? Comecei a contratar. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou trabalhar. Você tem que entender isso, que você tem que trabalhar todos os dias. É um processo. Tem um vídeo no feed aqui, pessoal, que tem... Quando eu larguei o fórum, o Tribunal de Justiça, eu era servidor do Tribunal de Justiça, assim como você, né? Sim. E aí eu larguei, meu pai olhou para mim e disse assim, quanto a advocacia vai te dar fixa por mês? Eu falei, R$1. Doído, né? E aí, meu amigo, eu tinha um filho. Tenho, graças a Deus. Na época, tava com 2 meses. E aí, meu pai, acho que ficou assim, vai sobrar pra mim essa porra, né? Vai sobrar pra mim. E eu disse, não se preocupe, que eu vou sair de casa todos os dias imbuído do sentimento que vai chegar o cliente bom. Não chegou o cliente bom, chegaram milhares de clientes. Graças a Deus, hoje mais de 2.500 processos nós temos. Esse menino do interior... E muito devo a isso. Contratei foi virando a chave. Percebi que a produtividade aumentou. Apareceu, doutor, para pagar o rapaz no final do mês? Com certeza, para pagar ele e mais 14 hoje. A nossa equipe das 3 unidades do escritório. Então, empreender isso é correr o risco. Mas teve muita gente, Osmar e doutor Geraldo, que disse assim, é louco. É louco. Como é que vai sustentar a família? Muita gente de perto. Sem ter um fixo, entendeu? Então, meu amigo advogado, ou meu amigo, eu vou falar um negócio agora para você que está nos assistindo aqui e que também é servidor público hoje. O serviço público, ele abre 2 portas, ele fecha 2 portas, a da pobreza e a da riqueza, tá? Então, se você quiser continuar no serviço público, não tem nenhum problema, tudo bem normal. É a característica de cada um. Mas se você quiser viver experiências que só passavam na sua cabeça, que você só via na televisão, como, por exemplo, levar a família à Disney, você tem que correr o risco. Você tem que se jogar na advocacia, comece a seguir as pessoas certas, comece a sentar nas mesas certas. Isso é importante, o ambiente é importante. Deixe... Até na rede social, Geraldo, você tem que deixar de seguir perfil que só fala de fofoca, perfil que não agrega, perfil que não tem um conteúdo que você vai consumir que vai te agregar alguma coisa. Passa por essa desintoxicação social, senta na mesa certa e trabalha todos os dias. Sabe o que eu estou fazendo no meu final de semana agora? Estou estruturando 2 infoprodutos, né? E gravando conteúdo e produzindo. Doutor, o senhor não tem liberdade para... Tenho sim, graças a Deus. Toda operação eu estou aqui hoje, a operação está rodando lá. Entendeu? Graças ao quê? Graças à delegação, graças a entender Setorização. Que eu tinha que setorizar. Hoje nós temos um setor de protocolo judicial, temos um setor administrativo, temos aqui em São Luís o setor comercial, o setor financeiro do escritório, o marketing do escritório, tudo próprio. Tá? Uma equipe gigante e que a gente paga todos os dias. E para você que pensa que não vai conseguir, lembra de mim, né? Lá do interior de Pio XII, de um povoadinho chamado Cordeiro, e que tá aqui sentado na mesa com esses 2 gigantes. Gigante é ele. Doutor Geraldo. Gigante é ele. Doutor né, Geraldo, Tozão? daí a gente vê a importância, é ele. Ele é gigante. É o cara hoje do marketing Por isso que a digital. gente chamou aqui. Para dar essa aula pra gente, né? De A vivência. gente de compartilhar as experiências e o que vem aplicando, né? Então a gente vê aqui a importância de você pensar como, não só como um advogado ou eu empresário, né? Seu empresário. Mas você que está como advogado, está iniciando, ainda não pensou nisso, e até muita gente antiga, né? Não aplica isso de pensar como de que você vai virar um empresário, que na verdade não é empresário, né? Sim. Você atua no social, mas a importância de você setorizar, contratar, delegar e não fazer tudo aquilo. Você já pensou, doutor Geraldo? Tu tá no avião e aí lá vem o piloto. Te serviu o cafezinho, te serviu o lanche. Aí tu vai falar pra ele, quem é que tá pilotando ali a aeronave? O avião, cara. Aí ele vai dizer, sou eu, mas eu não tô lá não. Aí o que vai fazer o avião? Vai cair. Vai cair. Não vai dar certo. Então ele não tem como
fazer todas as atividades ao mesmo Sim, tempo. sim. E é isso que você, colega advogado, tem que entender. Né, doutor Geraldo? É isso mesmo, Tosmar. É uma coisa assim que a gente deve se preocupar. Hoje, essa visão de empreendedorismo, ele parte de um princípio que é a gestão. Né? Ninguém pode pensar em empreender se não tiver uma preocupação de como vai gerir o seu escritório. Né? Aquela história, é você dar um passo, né, na medida que você pode alcançar. Agora, a ideia do empreendedorismo, né, que que o doutor Fabilso falou aqui com muita propriedade para a gente, é de que esse passo, ele é um passo de fé. Ele não é um passo que depende de estrutura para você dar o passo. Até porque não é a estrutura que justifica o passo. Né? O passo, ele é de fé. Né? Sair lá do Tribunal de Justiça, né? E dizer assim, eu vou pedir meter exoneração. a cara. Pois é, vou meter a cara e vou tentar. Esse mesmo passo que ele deu, eu dei lá. E eu justiça, também dei. E você também deu. Eu já né? fui assessor de juiz e desembargador. Foi? Fui. Já. E eu pedi para sair. Pois Para é. justamente ir para a advocacia. E que era uma coisa que vai de estilo. Eu me sentia preso ali dentro do gabinete. E eu gosto de ter mais essa questão liberdade, de Dinâmica. tratar com o público, tal, dinamismo. Hoje a gente fala de uma coisa, amanhã a gente está com outra. Amanhã não. No mesmo dia, às vezes você atende várias demandas, pessoas. várias histórias de vida. O que a gente faz é impactar as vidas das pessoas, doutor Geraldo. Fazer diferença. A gente faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu sempre falo isso. E isso tudo, quando chega ali no final do dia, até mesmo a gente altamente cansado, compensador. compensa demais. E quando eu tenho certeza, doutor Fabrício, quando você vai lá, ganhou o benefício daquela pessoa que estava desamparada. Não tem dinheiro que pague isso. E que você chega para dar aquela dinheiro que pague notícia, para dar aquela carta de concessão, para dar o histórico de créditos que eu vejo, às vezes, fazendo ali aquele abraço fraterno e amigo, e a pessoa se sente importante com o teu trabalho. Doutor Fabilso, até isso o doutor externa nas suas redes sociais, né? Para poder mostrar. E assim, eu confesso a vocês que eu tenho sido instigado, né? E eu sou seu seguidor. Eu curto suas publicações, eu sigo. E eu lhe falo, eu vejo aquilo com muito valor. Porque, assim, eu, ao mesmo tempo que eu lhe parabenizo, eu critico também outras coisas que vejo, né? Então, assim, tem coisas que eu vejo no Instagram, assim, que, meu Deus do céu, sabe? É difícil, né? Mas é como... Porque tem hoje pra tudo aí no Instagram. É como o doutor Fabilso acabou de dizer. Tem que fazer a seleção. A gente tem que se afastar do ruim e se aproximar daquilo que é bom, que agrega, que traz alguma coisa inclusive de na valor. rede social. Isso é muito bom. Quando eu te vejo ali, tu sentado ali com uma cliente e tu dizendo assim, Dona Maria, deixa eu lhe explicar como é que funciona esse contrato de honorários aqui. Aí eu levei até um susto. Eu digo, meu Deus do céu, ele vai ler o contrato na frente da cliente, no Instagram, numa publicação. Olha, o que nós cobramos aqui está de acordo com a tabela da ordem. Há um destaque dos honorários. A senhora vai receber esse percentual e você deixando aquilo de uma forma muito transparente. Fique tranquila. Esse aqui é o valor. Aquilo ali traz para a população que está te contratando uma segurança de que não está mexendo com um estelionatário, uma pessoa que está ali querendo só tirar, não, mas que está de uma forma transparente contratando, né? Sendo contratado pelo cliente, né? E isso é muito legal de externar, né? Todos os dias é importantíssimo. A comunicação, ela não pode deixar ruído. Nenhum. Ela não pode deixar ruído. Você tem que ser muito claro, franco, falar a palavra certa com a pessoa certa que está ali ouvindo. Você vai ouvir. Então, você vai ter um trato com a pessoa que ela é do meio do campo, que ela tem baixa escolaridade, você tem que falar a linguagem dela. Sim. Trazer essa clareza para que ela possa entender. Então, muitas das vezes, doutor Fabilso, o cliente só sai lá das nossas mesas de atendimento, de todos os advogados que fazem o atendimento do cliente, depois que ele tem a plena certeza de como a gente vai proceder, o que a gente vai pedir, quanto que ele vai pagar pelo serviço.
É um serviço que deve ser remunerado. Então ele tem que entender aquilo. E todas as vezes ele sai de lá sabendo todos os passos, levando o documento, deixando explicadinho, para que não tenha qualquer ruído nessa comunicação. Perfeito. Isso vai de encontro aqui com empreendedorismo. O doutor leva lá para o marketing digital para mostrar para outros colegas advogados de como deve ser aplicado. Eu queria pedir a palavra para dizer que tem muito jovem advogado que tem dificuldade de precificar os seus honorários, que tem dificuldade de dizer de maneira aberta e clara para o cliente: olha, eu vou lhe cobrar tanto. E não tem que ter. Ah, doutor, o senhor não teve? Tive. Eu comecei lá. E eu não comecei grande, eu não comecei sabendo fazer. Eu comecei, errei, caí, levantei e fui aprender. Aprender com as pessoas certas e sentar nas mesas certas, eu sempre falo isso. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que sempre ser transparente com o seu cliente. A advocacia previdenciária, com exceção dos clientes de Dr. Geraldo, que são clientes high tickets, né? Os nossos clientes são pessoas humildes, são pessoas simples. E primeiro, nós cobramos só no êxito. Tem muita gente que critica isso. Tem campanhas rodando aí, Osmar, falando que advogado tem que cobrar iniciais sim. Pessoal, como é que eu vou conseguir cobrar o honorário inicial de um BPC, que a cliente é analfabeta, que tem um filho deficiente, que está lá dentro do interior? Passando necessidade. Que ela chega às vezes... Sabe o que ela chega às vezes? Ela chega no escritório Com pedindo fome. ajuda, com fome. E aí eu digo, sente aqui, vamos conversar. A gente chega sempre, quando recebe esse tipo de clientes, e também quando eu vou para fazer os atendimentos fora, e aí eu sempre levo o doutor Fabius. Toda vez que eu vou atender no sindicato rural, eu levo, cara, eu já falei para eles, tem que botar café, biscoito, eu levo bombom, chocolate, não sei o que, eu boto um monte de coisinha lá, cara, e deixo. E eu vejo, às vezes, as pessoas que chegam lá, que saiu daquele povoadozinho distante, ele nem tomou café, não comeu nada, doutor Geraldo. E aí ele fica até com vergonha. E a gente faz essa função social que é importante a gente ter. O cuidado com as pessoas que nós temos, o trato com as pessoas é bem importante. Sim. E ao mesmo tempo que você tem que dizer que não cobra inicial, você tem que dizer de maneira clara e objetiva será cobrado no quanto momento você oportuno. cobra. Será... Entendeu? Sim. Inclusive sobre retroativo, olha, dona Maria, o contrato nosso modelo de contrato explica bem direitinho. Caso haja retroativo, será cobrado o valor X. São cobrados tantos valores de salário de benefício. Entendeu? Aí ela pergunta, e aí você tem que ter um linguajar apropriado para falar com ela. Sim. O que é salário de benefício, doutor? Né? Você tem que explicar, olha, o salário da época que foi concedido o benefício salário mínimo, entendeu? Você tem que explicar, faz o cálculo para ela, explica direitinho, porque se deixar ruído, Osmar, depois... Tu, eu, Geraldo, todo advogado já passou por isso. Vai aparecer a mãe, o pai, o irmão, a amante, a vizinha, o que vai dizer, olha, o doutor tá cobrando muito, o doutor tá cobrando demais, o doutor tá cobrando errado. Só que, na época que chegou lá no escritório sem nada, com RG e um sonho, o doutor não cobrou nada. E muitas das vezes a gente vai atrás com eles da documentação, consegue busca. laudo, consegue tudo. Paga passagem para fazer perícia. Tu tá entendendo? As consultas médicas que às vezes não consegue no poder público. E aí o colega advogado, lá do início, ele fica com medo de dizer, olha, eu vou cobrar tanto. Não tenha medo, meu amigo. Precifique os seus serviços. Faça o justo. Faça o justo, não cobre a mais, mas também não avilte seus honorários. Não baixe as calças para ninguém. Entendeu? Não pode, senão a gente pega infração. E outra coisa, viu, doutor? Que eu vejo com muita vergonha, inclusive. Me permita logo usar o termo certo. Colegas que iniciam com esse inchaço das faculdades jurídicas aí. O Brasil tem mais faculdade do que o resto do mundo, né? O Brasil tá cheio. Baixam o preço dos honorários para conseguir mais cliente. Essa estratégia é horrível. Sem dúvida. E nem pode, porque isso é infração ética. Sabe o que vai acontecer? De acordo com a tabela. O cliente vai falar mal de ti. O cliente depois vai me procurar e vai dizer que tu não resolveu, que tá demorando, que isso e que aquilo. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso. Procure. Sabe o que você tem que fazer, sendo bem sério? Procure um colega assim como eu, como o Geraldo, como o Osmar, nas redes sociais.
Doutor, Sem tudo dúvida. bem? Tá, eu sou fulano, tô começando agora. Seja humilde, reconheça o seu primeiro passo. Sim. Doutor, tem como o senhor me orientar bem aqui? Eu tô com dificuldade na hora de cobrar esse valor aqui. Como é que eu faço? E a gente ajuda muito, viu? Lógico. sim. A gente não tem essa. A gente Eu não deixa vejo de o Osmar como um rival. como um rival. Eu divido clientes com o Osmar. Sem Coisas dúvida. que eu não sei de maior complexidade, quem resolve pra mim é o Osmar. Olha aí. Muito Entendeu? legal. Parceria. E isso é empreender na advocacia. Sabe por quê? Porque antes do Osmar, antes de entender, antes de virar, antes de fazer isso, o cliente ia embora. Sem dúvida. E agora eu divido com ele, o cliente entra Perfeito. no caixa do escritório sem eu ter, inclusive, O trabalho. o trabalho de ter feito ali toda aquela ação. Sim, O Osmar que fez. Uma parceria. Geraldo, eu vou Muito compartilhar legal, essa aqui. Muito legal. Eu tava de férias, o Fabílson tinha. Depois de alguns anos eu não tinha tirado férias, eu tirei férias. Viajei também de férias, eu vou em outro país. E conversando com o Fabílson lá no meio das minhas férias. Eu recebi do cliente lá da parceria Que legal. e depositei a rapaz. parte do doutor. Que benção. Então a gente Nossa. não deixa o dinheiro na mesa. Porque, olha, se ele não tem aquela esteira de produto jurídico que ele pode ofertar para o cliente, mas o cliente chegou lá. E ele fala assim, eu sei quem tem. Então eu vou fazer a parceria. É. E aí ele faz a parceria e aí faz entrega. Ó, doutor, aqui tá o cliente tal. Sim. No caso é esse, se o senhor consegue fazer, o atendimento consigo. Perfeito. Esse aqui nós atendemos. Não perde o cliente. Não perde o cliente e você, como advogado, parceiro, recebeu. Sabe o que é que minha mulher tá se perguntando agora lá em casa? O que é? O Osmar já viajou para Disney. O Fabílson já viajou para Disney. A pergunta que eu te faço, Geraldo, é quando é que a gente vai lá? Olha, aí eu digo para Lídia assim, Lídia, deixa eu te falar. Não, assim, eu digo muito para Lídia, boa parte dessas ações, quando eu comecei a advocacia, eu fui naquela vertente de atender aquela clientela que tinha a alçada de valorização acima de 60 salários. Então, foi tudo para vara civil. E a gente, infelizmente, minha filha tem que esperar, demora mais. Demora Mas É quando um sair, processo que, aí vai- um dia, se Deus quiser, né? Estamos Vai pro esperando. mundo inteiro. Aguarde, que nós Os vamos chegar. precatórios. Mas deixa eu falar, mas um dia a gente chega lá, um dia, se Deus quiser. Ó, agora eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Uma coisa interessante, uma experiência bem bacana de advogado que tive. Eu estava com um cliente na minha mesa, e isso aqui para você que está nos escutando, sobre a questão de precificar, né? A importância disso. O cliente, ele vendia churrasquinho na rua. E esse cidadão me procurou porque eu estava fazendo aposentadorias especiais de alguns engenheiros civis e engenheiros eletricistas lá na parte da indústria, né? Profissionais da indústria. E aí um deles falou para ele, né, que eu poderia talvez ajudá-lo. E aí quando ele me trouxe a carteira de trabalho dele, que eu fui analisar, aí eu vi uma profissão sujeita ao enquadramento na categoria profissional, possível até abril de 95, que era de caldeireiro. Aí eu, peraí. Que é para aposentadoria especial. Aí eu digo, Especial. se o senhor pedir essa aposentadoria aqui no INSS, ela vai ser negada. Ela vai ser negada, não tenho nem dúvida. Porque naquela época era um pouquinho mais dificultoso do que é hoje. Hoje o enquadramento Ainda é. acontece, mas hoje o enquadramento ainda passa melhor do que antes. PPP. Né? É porque o enquadramento hoje ele é mais tranquilo. Se você fundamentar direitinho ali no requerimento, mostrar lá direitinho, o servidor... Mostrar o decreto, onde ele o servidor ele deixa Porque passar. tem enquadramento e tem o depois do PPP. Depois que é obrigatório os PPP. Como Que o é o doutor PPP. Osmar disse, pode ter negativa, pode. Mas, a bem da verdade, hoje os servidores amadureceram mais. Mas na época que ele me procurou, que foi lá em É mais 2019, complexo essa matéria. em 2019 era mais difícil, entendeu? O enquadramento. Aí eu disse assim, olha, isso aqui muito provavelmente vai ser negado. Agora, na via administrativa. Agora é o seguinte, eu vou tentar desenhar no teu requerimento administrativo essa situação. Eu não vou nem escrever, não. Eu vou desenhar para ver se esse teu enquadramento passa. Agora é o seguinte, meu amigo, se passar, é bem provável que o teu benefício seja concedido, seja uma concessão automática. Eu dou a entrada, o servidor vai olhar e rapidinho vai vir uma decisão favorável para a gente. Aí ele disse assim, beleza, doutor, então, mete ficha, quanto é que eu uso no horário? Aí eu fui tabelar para ele. Se viesse uma concessão automática, daquelas de no outro dia ser concedido... Que, na verdade, essa não vai ser automática. Aí eu fui- porque o servidor vai ter que analisar. Ele vai ter que analisar. Não, mas era mais rápido. Era mais rápido, era o que eu queria dizer, era mais rápido. Eu disse, então vai ser o seguinte, imagine a seguinte situação, se eu fizer o pedido e vier uma concessão rápida, eu vou ter que te cobrar o valor mínimo que está lá na tabela do AB.
e aí tu vai ter que me pagar. Aí eu fiz peguei o valor que tinha descrito lá, considerando a aposentadoria especial, que tinha tempos especiais e tal, fechei lá para ele uma cobrança lá de valor mínimo. 11 mil reais para ele me pagar, 11 mil. Certo. Aí ele olhou, rapaz, esse senhor vendendo churrasquinho na rua. Aí ele com um chapeuzinho ficou lá sentado na minha frente e ele de cabeça baixa e ele dizendo 11 mil, doutor. Eu digo, 11 mil. Como é que eu vou pagar Aí isso? ele disse, como é que eu vou pagar isso? Aí eu disse, olha, o senhor se concedeu, eu não vou lhe cobrar da noite pro dia. O senhor vai poder, o senhor tem 90 dias, eu posso parcelar, o senhor pode contrair. O senhor pode fazer da forma que o senhor fica à vontade. Eu facilito pro senhor. Aí ele ficou lá sentado, e aí quando eu vi que ele tava meio aflito, né? Aí eu cheguei assim, seu João, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. O senhor não precisa me contratar. Meu amigo, meu trabalho demorou. Foi 1h30 fazendo essa fundamentação, o cálculo, contando o tempo, apurando a RMI dele, que era diferente. Aí eu deixo apurar isso aqui direitinho, para lá, terminei. Depois de foram 2 horas de atendimento. Aí eu olhei para ele e disse, seu João, deixa eu lhe falar. Eu passei 2h30 aqui lhe atendendo, mas eu quero deixar o senhor tranquilo. O senhor não é obrigado a me contratar. Se o senhor não tiver à vontade, o senhor pode ir, eu não vou ficar zangado. Isso aqui é ossos do meu ofício. O senhor pode ficar tranquilo. Tal. Aí ele levantou e disse para mim, doutor, vamos fechar esses 11 aí em 10 mil reais, pode ser. Aí eu disse, tá bom, senhor, eu vou fazer para o senhor por 10 mil reais. Aí beleza, agora é o seguinte, no final eu quero que o senhor me traga uma outra coisa. Aí ele, o que é? Uma galinha caipira. Ele, rapaz, doutor Geraldo, eu não mexo com esse negócio de galinha caipira, mas eu vou trazer uma coisinha aqui pro senhor. Aí eu, beleza. Aí, meu amigo, na semana seguinte, o benefício dele foi concedido. Isso numa fila nacional, caiu numa agência do INSS que eu não sabia nem que era, fora daqui. Caiu em Curitiba. Só que lá não tinha fila, o servidor analisou rapidinho e meteu ficha, concedeu. Aí pra lá é melhor o entendimento. Né? Lá é melhor. Que é mais empresa. É mais verdade, empresa, é verdade. E aí ele tem mais trato. Tem mais trato. Todo dia ele vê essa matéria. Aí o cliente foi lá, né, no escritório. Aí, na mesma semana eu falei para você, ligue para ele, fala que já foi aprovado e tal. Aí, no dia em que ele recebeu o primeiro pagamento, aí ele foi lá no escritório. Doutor Geraldo, eu fui no banco tentar fazer o empréstimo para lhe pagar, mas ainda não consegui. Aí eu olhei para ele e disse, mas eu não disse para o senhor que não pode, é só depois de 90 dias. Aí ele disse assim, não, doutor, mas eu fui lá. Passou 60 dias, sabe o que ele fez? Foi no banco de novo. E eu disse para ele que era só por 90. Aí chegou nos 90 dias, aí ele foi lá, conseguiu o empréstimo. Inclusive pegou o empréstimo até para fazer uma reforma na casa dele, ele tinha uma boa renda lá na RMI. Aí ele foi lá, me fez o pagamento. E fez a transferência do banco, né? E disse, doutor, agora eu quero ir aí falar com o senhor. Aí o que foi que me veio na cabeça? Deve ser a galinha caipira, sabe o que eu né? acho que era? Um churrasquinho. Faz sentido ser o churrasquinho. Aí eu disse pra Bruna, que trabalhava comigo, minha secretária, disse, Bruna, eu acho que não vai ser galinha caipira, deve ser um churrasquinho. Aí quando ele sentou na minha frente, ele disse assim, doutor, aí eu vi que ele não tinha nada na mão. Eu digo, o homem não trouxe nada. Eu disse, o que é que esse homem vai me falar aqui? Aí ele olhou para mim e disse, doutor, é o seguinte, eu não lhe trouxe nem a galinha caipira, nem lhe trouxe churrasco, mas eu lhe trouxe isso aqui. Aí ele puxou R$300 e colocou em cima da mesa. Eu digo, seu João, o senhor já me pagou, eu não preciso, esse dinheiro vai ser muito mais útil ao senhor, vai abençoar muito mais a sua família. Rapaz, quando eu disse que era para ele guardar o dinheiro, esse homem se sentiu ofendido, meu amigo. Ele disse, doutor, eu vim lá da Coab Anil para lhe entregar isso aqui. Pelo amor de Deus, doutor, não deixe de receber não, doutor. Porque eu só vou sair daqui depois que o senhor botar esse dinheiro na sua carteira aí. Para te ver como ele foi, de tão satisfeito que ele estava com o serviço prestado. É a satisfação que você faz pelo serviço prestado. Né? Gente, vamos agora, a gente tá aqui, ainda tem um assunto para a gente tratar. Sim. Que o doutor Fabílson, inclusive, é especialista também na matéria, tá lançando aí um produto jurídico disso, que nós vamos falar agora sobre o salário maternidade sem carência, que foram a decisão da ADI do STF. Eu me lembro muito bem que essa ADI eu estava dividindo contigo, lembra? Sim. Vários clientes de revisão da vida toda. E a gente apreensivo, né? Não vai dar certo, vai dar certo. Não deu certo para revisão da vida toda, mas deu certo para o materno. Eu acho que eles tiraram com a mão e deram com a outra. Só que o que é mais importante, sabe o que é, Osmar? Sabe o que é, Geraldo? É que tem muito advogado que não está conseguindo enxergar essa oportunidade, cara.
muito advogado com requerimento indeferido pela ausência das 10 contribuições da carência, que tá lá, deu a notícia triste para cliente e não sabe como operacionalizar. Meu amigo, você está diante de um oceano azul para você nadar de braçada, tá? Então, eu mesmo já tô refazendo todos os requerimentos que eu tenho na base, já tô prospectando clientes grávidas. A grande deixa é essa. Clientes grávidas, já estou emitindo a GPS, fazendo a afiliação dessas clientes, entendeu? Organizando o contrato, esperando o bebê nascer, para quando nascer, no outro dia a gente dar entrada e deixar tudo certinho. Essa é a dica de ouro que você tem para quem ainda... Olha só, olha o que o STF decidiu. Né? Lembrando aqui, doutor Geraldo, que eu vou compartilhar agora, o doutor Fabílio pegou os clientes dele, urbano que ele tinha, e mandou para a gente, que já estavam aposentados, para verificação de revisão da vida toda. Exato. Alguns nós verificamos, tinha o direito à revisão da vida toda, demos entrada judicial e o STF foi lá e, a princípio, está faltando julgar o restante, mas a gente já sabe o resultado, ele tirou. Mas no julgamento da tese, essa tese foi julgada em um outro processo. E nesse mesmo julgamento, ele deu a concessão de afastar, ele botou como inconstitucional a aplicação da carência de 10 meses de contribuição para o salário maternidade e colocou agora, basta ter em tese a qualidade segurada. Alegando a isonomia, né? Alegando a isonomia. O próprio ministro Flávio Dino falou isso no voto dele. Foi o voto dele. Exato. E aí ele tirou a obrigatoriedade das 10 contribuições anteriores ao fato gerador. O fato gerador qual é, doutor Fabílio? Fato gerador do benefício salário maternidade, todos os alunos do protocolo perfeito sabem, mas eu vou aqui lembrá-los, né? O nascimento, lógico, o aborto não criminoso ou a adoção. Lembrando também que pai, em alguns casos, tem também direito ao salário maternidade. Legal. Muito bem, então o ponto é o nascimento da criança, né? E ou não a os gestação. outros casos. É por isso, então, doutor Fabílio, que o doutor vai atrás daquela mulher que está gestante. De preferência no final. De preferência no final da gestação. Ela assina o nosso contrato grávida. Legal. Ela nem teve o bebê ainda. Eu vou compartilhar algo que eu falei, se não foi hoje, ou foi na semana passada, com as minhas secretárias. Eu falei para elas assim, eu disse, olha, quando vocês olharem uma mulher gestante, uma mulher grávida, e que vocês vão lá e falam assim, olha, o meu patrão é especialista em direito previdenciário, ele mexe com essa parte e quer saber se você pagou, se não pagou, se já pagou alguma vez na vida, e ele vai te ajudar, porque é uma ajuda que a gente dá. Uma criança, ela tem gastos, a mãe precisa da cobertura. Nossa Senhora. Meu Deus, assim, ajuda demais, né? É um valor que agora ela passou a ter direito sem a carência, sem aquelas contribuições, e que com ela fazendo uma contribuição, ela vai gerar ali o direito para ela. Sim. Lembrando, Osmar, que o INSS, assim que saiu a decisão no finalzinho de junho ano passado, a gente começou a fazer o protocolo. A gente não perde tempo, né? Quem perde tempo fica para trás. Fica para trás. E aí o INSS negando. O que a gente fazia? O que vocês fazem no escritório de vocês? A gente o que o bom advogado faz? Resolve o problema do cliente. De maneira rápida, inclusive. O cliente não quer saber se vai ser com recurso, se vai ser com ação, se vai ser com um novo requerimento. Ele quer a carta de concessão dele. Sim. Certo? Então, o que a gente fez? Começou a recorrer administrativamente. Hoje, o CRPS já decidiu favorável, já disse que tem direito sim. A Justiça Federal, TRF1, TRF5 já decidiram. Várias comarcas do interior onde não tem jurisdição federal estão decidindo também pela aplicação. Juízes federais também. E agora, a gente, em primeira mão, já está conseguindo deferimento administrativo na base. Que bom. Entendeu? Que bom. Basta fazer o quê? Um requerimento bem feito, uma petição administrativa ilustrando, desenhando para o servidor que agora o efeito dessa decisão do Supremo é para todas as esferas da administração pública. Ele tem que obedecer. É uma ADI. É a ADI. E a lei da ADI, ela diz Exatamente. que o administrativo tem que aplicar a tese.
É porque a ADI ela tem um alcance que refoge o judiciário, extrapola, vai além do judiciário. Ela alcança também a vigilância. Se você fundamentar aquele servidor ali, explicando para ele, servidor, a lei tá mandando você seguir o que a ADI tá dizendo. E aí você tem que fazer, sabe o que, Osmar? Começar a prospectar essas clientes. Eu chamo um gancho aqui pro marketing digital. Olha aí, ó. Né? O que a gente tá fazendo? Rodando campanhas. Doutor, campanhas. Trazendo a informação para quem não sabe. Levando informação, gravando um vídeo. Doutor, eu não quero gravar, não me sinto à vontade, não me sinto bem nas câmeras. Lembra dos boletos do fim do mês. Que e aí tu vai começar a ficar um expert em gravação de vídeo. Mas se ele não gravar, ele pode também fazer... Um criativo estático. Faz um post, bota lá nas redes sociais. Sim. E essa matéria, inclusive para você que tá aí, há 2 episódios atrás, nós gravamos com Wesley Martins, em que ele trouxe uma pincelada sobre isso e que você pode rever. Perfeito. Né? E no retrasado, tá aqui no canal, né? Nós tivemos com o Wesley, que foi o gerente com o Ibrahim executivo. Também. Na verdade, tivemos sobre esse assunto, os 2 últimos episódios, eles se completam e fecham contigo aqui. Conosco. Por quê? O nosso foi sobre o Visual Law e o uso do desenho, neurociência na construção de peças. Caraca, que massa, eu vou assistir. Foi uma especialista que nós convidamos aqui e ela nos deu aqui. Iana Cabanelas. Ela é especialista, conta, só para ter ideia, o ticket dela é altíssimo. Ela tem um programa onde ela ensina a como construir essas peças, inclusive a fazer memoriais. Doutora Iana, estamos falando de novo aí da doutora, viu? Aí não deixe de nos seguir, não. Então, o que é que ela faz? A gente usa o Visual Law, mas dentro de uma técnica de produção de linguística, jurídica. E assim, uma coisa que algumas pessoas, e aí é engraçado a gente falar sobre isso, é assim, é bom a gente fugir do juridiquês. É bom. Só que a linguagem técnica, você não tem como fugir dela. E aí ela ponderou isso aqui. Tem que assistir, meu amigo. Se você assistir, ela vai dizer, não deixe de usar a linguagem técnica. Porque o magistrado, ele se comunica muito bem com você. E aqui que é o operador do direito, que é mais assíduo, ele vai entender o que você vai dizer quando você usar a linguagem técnica apropriada. Sim. Então, assim, ela tem um resuminho no início das petições, que na hora que o magistrado bate o olho, ele já sabe mais ali o que é. Então, por exemplo, a ADI, que a gente está falando aqui, comentando agora, que é esse caso do salário 2110 e a 2111. As duas que tiveram o julgamento. A ADI, ela por ser um julgamento vinculante e por poder também, inclusive, atingir a administração, você pode, logo no início ali, se tiver na via judicial, falar sobre a tutela de evidência. Né? A tutela de evidência não precisa de exaurir o processo para poder ser concedida. Olha aí. Então você rapidamente consegue ali resolver. Pega essa dica de estratégia, viu? Só lembrando que o advogado que ainda não tem a expertise, a segurança para atuar no salário maternidade sem carência, clica no link da bio e adquire agora, né? O nosso guia do salário maternidade sem carência, a gente explica na via administrativa como fazer, na via recursal como fazer e na via judicial como fazer. Eu vou clicar. Eu vou fugir um pouquinho, porque não está combinado aqui, mas vai ficar combinado agora. Pessoal, é o presente. Doutor Fabilson vai disponibilizar pra gente um cupomzinho de desconto. Ô, rapaz. Nem que seja ali um pedacinho. Ou então ele vai fazer, sabe o quê? Eu já sei. Ele vai fazer o seguinte, desse programa, você vai tirar uma foto nossa aqui, vai seguir os 4 perfis e ele vai dar um cupom de desconto pro que trouxer a melhor resposta sobre este episódio. Perfeito. E ele vai divulgar. Melhor comentário. Assuma o compromisso aqui. Faça isso, você que está aqui assistindo, que você vai ganhar um cupom sim. Legal. Eu gosto de ter assim das coisas não combinadas, rapaz. Pronto. Gente, ó, show. Vamos chegando na parte finalzinha do nosso programa de hoje, que, esse programa foi incrível. Foi E aqui para a parte final, doutor Geraldo, eu queria saber, doutor Fabilson, para ele dar as últimas considerações, os últimos insights e dicas para os colegas advogados, para os antigos, para os novos, para quem vai começar, de como ele deve se posicionar nesse empreendedorismo jurídico, nesse marketing digital e abraçar as oportunidades que a nossa área jurídica dá. Aqui a gente está na área previdenciária, a gente tem oportunidades, como em outras áreas tem. Então, doutor Fabilson, a palavra é sua e a gente quer
que o doutor compartilhe conosco. Ótimo. Primeiro começar, né, e dizer que o sol brilha para todo mundo. Você não tem que enxergar dificuldade, fulano tá... Não, o fulano tá fazendo dele. Faz você também o seu, entendeu? Então, eu sou um tipo de colega que eu me inspiro no Geraldo. Por exemplo, eu vi no Geraldo uma oportunidade enorme de construção de um brand forte, de uma marca forte, o cara da tese, tu tá entendendo? De vender um ticket alto. Por quê? Porque, inclusive, essa tese é aplicada para esse tipo de cliente, né? Uhum. Mas o que a gente tem que fazer, doutor? O que a gente, enquanto profissional da advocacia, como é que a gente tem que alcançar o sucesso por meio, inclusive, do empreendedorismo e do marketing digital? Primeiro, posicionamento, né? Você precisa entender que as redes sociais não são lazer. Não é um lugar para você brincar. Não poste de maneira amadora. Você tem que ter intencionalidade por trás do que está ali, tá? Se você seguir agora o nosso perfil, vai lá nos stories, que você vai ter várias dicas e insights de como e por que nós elaboramos esse guia do salário maternidade sem carência, tá? Primeiro é o posicionamento. Encare o Instagram, encare o TikTok como um grande shopping e o seu perfil uma loja. Então, essa loja que tem que estar organizada, com feed bonito, com os vídeos organizados, com produção de conteúdo e principalmente com o respeito à limitação do provimento 205, que é a informação sempre em primeiro lugar. Lembrando disso sempre, né? O advogado ele deve informar no final do vídeo e não comercializar a advocacia. Se o cliente achou que você é um expert em direito previdenciário, direito administrativo, ele vai se interessar e logo ele vai te procurar. Isso é consequência. Natural. Isso é natural. Tá? Hoje, por exemplo, já estão me batizando do rei do materno, né? Porque o carro-chefe do escritório, vou dizer para vocês, é o salário maternidade. E a gente tem... Muita gente critica. E sabe o que acontece? Muito advogado do interior não fazia salário materno, porque são só 4 parcelas, então ele vai ganhar ali pequeno, no máximo R$2.000, tá? Mas ele esqueceu que 2.000 vezes 100 é 200 mil. É verdade. Entendeu? Então hoje eu pago de... Fora o que você ajuda aquelas mães todas. Daqui a pouco vai ter os meninos, tudo vai ser padrinho dos meninos, viu? E 2.000 vezes 1.000. Nossa Senhora do céu. Né? É muito. Então, irmão. Você que tá vendo, você que tá assistindo esse podcast, não perde que ainda não faz salário maternidade, que ainda não sabe fazer, inclusive não sabe fazer o salário maternidade sem carência, que é a grande onda do momento, abre o olho, tá? É isso aí. Segundo, depois do posicionamento, gestão. Uma empresa não vai ter sucesso se ela não tiver um líder, uma pessoa que gerencie, que tenha tempo para pensar quais são os próximos passos da empresa. E você, eu te digo mais, tá? Você só vai conseguir formar uma equipe focada e que vai te entregar resultados se você remunerar bem. Então, uma dica aqui para quem tem a mão fechada, tá? Se o teu bom profissional, ele vai sair do teu escritório e vai vir pro meu. Porque não tem jeito, Geraldo. Você só fica num lugar onde você é bem remunerado, onde tem atrativo, onde você pode crescer. Estruture setores, né? Coloca aquele estagiário que cresceu para ele ser chefe de outros 2 estagiários. Coloca ele como autoridade, que aí ele vai se entender e pertencer ali dentro. Perfeito. Né? O pertencimento, o treinamento da tua equipe, ela tem que ser constante. Divide o pão, irmão. É isso aí. Você só vai conseguir crescer se você também dividir. Lá no final do ano, paga um 13º, Sim. paga um PLR, paga um salário a mais pro cara, né? Ei, o que vocês acham disso? Isso é maravilhoso, isso motiva, isso instiga o colaborador a produzir mais. Sem e aí dúvida. ele vai conseguir, inclusive, te dar insight de gestão. Muito Ele legal. vai conseguir ali organizar melhor o teu escritório. Então, tu tem que setorizar o teu escritório, trabalhar a tua equipe, qualificar a tua equipe e tem que envolver a tua equipe em uma cultura organizacional onde eles consigam pensar enquanto empresa junto contigo. Legal. E eles agregarem e participarem de toda essa estrutura.
esse é um ponto bem legal. Dr. E para Geraldo, finalizar, Pessoal, 2 samurais. para finalizar, você tem que investir no digital. Você tem que começar a fazer campanhas, começar a prospectar clientes, a mostrar as teses, Geraldo. Dá uma palestra, entendeu? Faz um criativo dessa palestra, fala. Cara, o que tu tem de conhecimento guardado aí tem que ser colocado para todo mundo. O que tu conseguiu, socialmente falando, foi um ganho enorme para todos os teus clientes. E muita gente não sabe disso, eu não sabia. Sim. Entendeu? Então, roda a campanha, te posiciona no digital, contrata um marketing bom, tá? Uma pessoa E que a bem da esteja... verdade, não custa muito caro isso. Se Não você- custa, se você for ver assim, quando... Porque eu falo custos. isso... Não, eu sei que tem, mas eu Tem digo assim, custos. uma vez o Osmar me falou bem aqui, Fabius, Geraldo, eu vou bem aqui monetizar esta publicação. Aí eu pensava que ele ia puxar era R$500 do bolso. É, Aí eu disse, tu monetizou isso aí com quanto? Com quanto foi que tu monetizou aquele negócio lá? Tu mostrou pra gente lá? Que saiu por uns R$150 e a gente teve um... R$150, a gente alcançou um spread de pessoas gigante. Eu digo que não custa muito, porque as pessoas às vezes, e eu queria que até que o Dr. Fabilson falasse aqui pra gente, como é que variam esses custos de monetização? ótimo. Pronto, Fala vamos pra lá. gente, que isso aí tem que Isso ficar uma Vou deixa utilizar legal o pra Vai gente. ser exemplo- os últimos Vamos lá, pontos do nosso café de hoje. Anotem tá? aí, pessoal. E olha só, essa é a parte final para você que tá aí. E se você ainda não seguiu a gente, todos os perfis, terminou o programa, corre lá e segue, viu? Porque ele vai dar agora a dica final. Beleza. Dinheiro, né? Todo mundo quer. Mas para ter dinheiro, tem que investir dinheiro, tá? O que tem acontecido, Osmar e Geraldo? Muito colega advogado tem se empolgado. A onda do digital, momento, vou monetizar, vou subir campanhas, vou ter tantos clientes e tal. Não é assim. Esse mesmo escritório, para rodar 4, 5 campanhas, nós gastamos R$8.000. R$8.000. E é um número inexpressivo, vou inclusive te dizer. É inexpressivo ainda. Tem É que, na colega... verdade, a cada dia a mais, tá tendo muito mais campanha e aí tem se tornado mais O caro. leilão. Ah, O leilão uma tem espécie de subido, leilão, né? Exatamente, Entendi. exatamente. E aí o que acontece? A gente paga para os clientes clicarem no vídeo, né? E saber mais informações. Ou então deixar a dúvida ali, enfim, para chegar até o teu WhatsApp. Depois que tu dá a informação, o cliente quer continuar, achou que tu é um bom advogado e vai lá tirar a dúvida dele. A gente chama esse cliente de lead no mundo digital, né? Então, o que a tua equipe tem que estar? Tem que estar ali pronta para acolher ele, receber, né, ele e tentar ali converter aquele lead em um contrato, entendeu? Então, nós temos um setor comercial que estrutura. Doutor, essa operação se paga? Né? Digamos que a gente fechou, por exemplo, 34 contratos. Vamos dizer que foram todos de materno. A R$2.000. Faça aí o cálculo. É isso aí. Rapidinho, É. né? Então, é rentável sim, sem falar que, né? A gente consegue aí aumentar toda a nossa esteira de produtos. Uma mulher grávida que foi demitida, Osmar, né? R$68.000. 68 mil. Né? Investiu 8, ficou com 60. Tira um custo operacional de 20%, Só aí isso aí é ainda só do fica os marketing. 40. Só que você tem um custo operacional de toda uma estrutura. 40 Olha mil. só, dicas Acabou de voltando, ouro, né? Voltando aí uma dicas de ouro trazidas neste boa. nosso Muito bom, podcast. Muito bom. É isso aí. É um ganho que você não tem em aplicação financeira nenhuma. Não tem Quem é como, que né? pega Mas isso é com R$8.000? trabalho. Quem é que pega R$8.000 e joga num fundo de investimento e vai receber de volta 68 mil? Mas com trabalho. Geraldo, isso é muita luta pra chegar nesse valor aí, viu? Gente, ó, pode até parecer que é fácil as coisas e tudo mais, Não é, mas não não é. Há uma luta, Não né? é. É uma luta. Olha só, a gente tem custos com toda a operação, Claro, tem a operação, né? de todos Que os cerca nossos isso. funcionários, de toda a estrutura que a gente faz. Né? Mas é um produto que está numa esteira Mas de é uma produtos, forma de- né? E assim, o que a gente realmente percebe é que a gestão ela vai ser o divisor de águas, né? É como você vai gerir isso, é como você vai operacionalizar isso que vai fazer toda a diferença. É você ter uma coisa que eu achei interessante também em sua fala, quando a gente estava conversando, foi quando você disse assim: eu não tenho só um produto, né? Você tem que ter mais de um produto na sua esteira de produtos. Doutor Fabilson, o Muito programa, olha obrigado, só, foi
Top. Me permita aqui Eu só... vou permitir. Só uma coisinha aqui, pessoal. Essa frase que Que dupla! Essa frase que eu vou dizer agora, e Osmar aqui mora demais no meu coração. Essa frase que eu vou dizer aqui agora, eu disse no último episódio que nós gravamos, mas talvez o nosso telespectador não tenha assistido aquele episódio, e eu vou reproduzir essa frase aqui de novo, mas que casa bem com o que nós acabamos de viver aqui. É um provérbio grego que diz uma grande verdade. E aí fique atento você que está nos assistindo. Eu e o Osmar, a gente tem se empenhado, pessoal, em trazer para vocês aqui os melhores. Dr. Fabilson é o melhor que nós encontramos no marketing digital previdenciário. Uma pessoa com autoridade. E o provérbio grego, ele diz o seguinte, olha, na lei de Deus, há 3 classes de pessoas que erram. As que não sabem e não querem saber, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não praticam. Nós não estamos diante de um homem que erra. Esse homem é um homem que acerta aqui no nosso convidado. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado. Na verdade, Fabilson. Osmar, muito obrigado. Acho que tu ia pedir para eu fazer as considerações. Era esse ponto já. E, vou deixar aqui que eu tem aqui só tão no meu ouvido. Pediram. Porque senão a gente vai embora. A gente não vai embora. Passa a noite aqui, né? A gente vai falar aqui e não vai embora. Gente, Dr. Fabilson, fica com a sua última... Pronto, muito obrigado, né, ao nosso querido Café Presidenciário SLZ. Uma oportunidade, uma mesa de discussão, de debate proveitosa. Parabéns pela iniciativa geral do Osmar. Isso aqui é que agrega... Tá? A advocacia ganha com isso, a sociedade ganha com isso, informação nunca é demais, Nunca tá? é demais. E, doutor, eu fico muito lisonjeado com o elogio, mas nós somos muito pequenos, né? A gente saiu lá do interior e tudo. Eu não gosto de me ter como um grande, porque grande é aquele que se enxerga, né? Com humildade. Então, a soberba nunca fez parte da minha vida. E hoje tem muitos colegas que estão seguindo o perfil, que estão admirando o nosso trabalho, a nossa luta. E por trás dessa luta tem uma equipe, por trás desse perfil tem todo um trabalho intencional, né, de levar informação, de trabalhar. E é essa galera que eu queria dar o meu abraço, o meu agradecimento a todo o nosso marketing que está conosco aqui. E ao jovem advogado, ao advogado experiente, ao advogado que não faz prévia ainda, você está diante de uma oportunidade excelente, tá? Muita gente, desde o nascimento até a velhice, precisa de um advogado previdenciário, tá? E eu tenho uma cliente que, inclusive, ela disse assim, eu poderia fazer isso só, mas eu quero que o senhor faça para mim, porque eu gosto. Eu gosto de estar empoderado e dizer que eu posso contratar um advogado. E eu quero o senhor. Eu falei, pronto. Legal demais. Me sinto lisonjeado, tá aqui o contrato, ela assinou e eu prestei o serviço. Que bênção. Certo? Essa transformação que a gente gera na vida das pessoas é muito importante, esse ganho é muito bom. Maratonem os vídeos do perfil, não deixem de seguir Fabilson Portela, @Fabilson Portela, para a gente continuar essa luta, né? Legal. E é um dia após o outro. Todos os dias tem vídeo novo no perfil, todos os dias a gente está divulgando e trazendo informações. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos os nossos Podpreves. Grande Podpreves. O programa Valeu, foi turma. sensacional hoje, tá? Vamos lá. Querem ganhar o cupom de desconto? Bote Mandem aí. um comentário. Mandem um comentário aqui sobre a Doutor nossa Geraldo, reunião. Mais uma Turma, vez, valeu bom demais aí. estarmos juntos. Muito obrigado. Ele é grande por não se achar grande. Nos ensinou grandes coisas aqui e esperamos os nossos próximos convidados, que já temos uma agenda, viu, pessoal? Para esse ano aí. Não percam os nossos episódios, tá bom? Aqui a gente sempre se encontra. Toda semana você vai poder nos seguir, tanto no YouTube, nosso canal, como também nas redes sociais. Lembre-se que a gente está no Spotify e a gente também está na Amazon Music, tá bom? Show. Não deixe de seguir a gente. Valeu, turma. Valeu. Parabéns. Um forte abraço.